A expectativa de chegar na Grand Line não poderia ser maior, com os sonhos de todos ali estando dentro dessa vastidão azul e prontos para enfrentar o que aparecer no caminho da tripulação dos Chapéus de Palha. Uma baleia de proporções gigantescas que só existe no West Blue, engolindo toda a sua tripulação, mas de longe uma verdadeira ameaça para eles e qualquer um que aparecer ali. E Crocus é a prova disso, cuidando esse tempo todo da baleia à ilha, impedindo que bata sua cabeça contra a Red Line, na esperança de algum dia conseguir voltar para casa. Há 50 anos esperando que um grupo de piratas volte para ela como prometeram, a protegendo também de potenciais caçadores de baleia. Originária do West Blue, Laboon é uma baleia à ilha, que atravessou o Reverse Mountain junto com um grupo de piratas que acreditava ser do seu bando, sendo adotada pela sua tripulação, mas deixada para trás quando iniciaram suas aventuras pela Grand Line, prometendo que voltariam. Algo que não aconteceu. Os piratas não conseguiram enfrentar os perigos e incertezas desse mar. Aqui o bom senso é completamente inútil e as formas de navegá-lo são completamente diferentes. A menos que tenha uma bússola especial chamada Log Post, registrando o magnetismo de cada ilha que passa traçando uma rota, sendo a última ilha dali um lugar chamado Raftel, onde possivelmente está o tesouro de Gold D. Roger, o cobiçado One Piece. Mas antes de partirem em direção a Whiskey Peak, a casa de Mr. Mine e Miss Wednesday, Luffy renovou a esperança de Laboon, que tinha sido perdida, criando uma nova rivalidade entre os dois, e prometendo que irão se ver novamente para se enfrentarem, esperando que dessa vez consiga cumpri-la. Exatamente como Crocus falou, nada realmente faz sentido quando se trata da Grand Line, e tudo pode mudar de repente sem aviso, mesmo eles tendo Log Post para direcionar a rota de navegação. E por sorte o destino deles chegou antes que o esperado, não fazendo ideia do que irão encontrar, mas independente disso precisa ficar tempo suficiente para que o Log Post registre o magnetismo de Whiskey Peak, sendo surpreendidos quando todos ali foram completamente amigáveis e receptivos, uma cidade que recebe piratas que aparecem como verdadeiros heróis. E eu celebrando por isso, mas nem tudo é o que parece, porque todos eles são parte de um grupo secreto chamado Baraki Works, caçadores de recompensas que pegam os piratas recém-chegados na Grand Line, cheios de energia e adrenalina, não esperando de forma nenhuma que Zoro apareceria, que também já foi um caçador de recompensas e até mesmo convidado para fazer parte desse mesmo grupo, determinado a não ser mais uma de suas vítimas. Uma oportunidade perfeita para Zoro testar suas novas espadas que comprou em Logtown, não demorando muito para diminuir em números a Baroque Works, que num primeiro momento não tinha a intenção de matá-los, mas sim entregá-los à marinha, já que existe uma recompensa pela captura deles, acreditando que houve um erro e que a recompensa de maior valor era referente a Zoro e não a Luffy como acreditaram, já que tudo que fez até agora foi dormir. Apesar de serem soldados com uma escala de poder considerável quando considerado a hierarquia da organização, nenhum deles foi páreo para o samurai de cabelo verde, e não sendo nem de perto a verdadeira ameaça ali, com a entrada de dois novos personagens aparentemente mais poderosos e perigosos, mas ali apenas para exporem um conflito interno da própria Baraki Works, envolvendo Igaran e a realeza do reino de Alabasta, a princesa Vivi, que descobriram algo que não deveriam. E mais uma batalha dando início num lugar que assim que chegaram parecia ser completamente pacífico e amigável. Frente à possibilidade de não conseguir vencer Mr. Five e Miss Valentine por terem poderes da fruta do diabo, Igaran decide que a melhor alternativa seria pedir para aquele que até agora era seu inimigo para salvar a princesa Vivi. O que farão, e claro, Konami estando ali por perto, desde que exista uma recompensa para levar a garota de volta a Alabasta. A protegendo da Baroque Works, uma organização criminosa que tem o objetivo de criar uma nação ideal. Contudo, essa storyline logo toma um segundo plano, para dar lugar a Luffy, que finalmente acordou, não acreditando em nada que encontrou. Todos aqueles que receberam estão no chão, e Zoro é o culpado, não realmente querendo saber o que aconteceu ou quais foram os motivos para ter feito isso, porque inimigos que são inimigos não oferecem comida. Uma luta entre os dois que realmente não leva nada a lugar nenhum, sendo Nami realmente a única que poderia resolver a situação de uma forma efetiva, disposta a negociar a escolta de Vivi descobrindo a verdade por trás de uma guerra civil em Alabasta. E o papel da Baroque Works nisso tudo, manipulando seu povo de forma a causar uma revolução, tendo na verdade a intenção de tomar Alabasta. Vivi e Igaran se infiltraram no grupo de forma a descobrir a intenção deles bem como quem é o seu líder, algo extremamente secreto mesmo entre eles, sendo a sua parceira, Miss All Sunday, a única que sabe a sua identidade. Igaran, ainda com vida, tentou o seu melhor para despistar o grupo e evitar que capturem a princesa Vivi, mas parece que as coisas vão ser ainda mais complicadas, principalmente levando em consideração a próxima parada deles. Isso pelo menos foi o que Miss All Sunday levou todos a acreditar. Alguém que também possui poderes da fruta do diabo e mal pode esperar pelo próximo encontro com eles. Isso se tiverem um. No meio da viagem de Luffy e sua tripulação junto com Vivi para Little Garden, surgiu a curiosidade para saber como Kobe está se saindo na marinha depois da última vez que o vimos.
depois de derrotarem o terrível Capitão Morgan, preso e prestes a ser enviado para julgamento. Jacob e Helmeppo, filho de Morgan, não conseguiram se alistar na marinha como o garoto sempre sonhou, mas prestar serviços gerais de limpeza é com certeza melhor que nada, estando extremamente feliz. Isso é até o momento que Morgan, em uma última tentativa antes de ser condenado e possivelmente executado por todos os seus atos cruéis, pegou o seu próprio filho como refém, numa tentativa de fugir. Uma oportunidade perfeita para Helmeppo pela primeira vez enfrentar aquela figura que sempre teve como ídolo, buscando seus próprios sonhos, desejos, ambições, e claro, tudo isso com Colby do seu lado, o seu mais novo amigo. E agora, no barco do vice-almirante Garp, que está a caminho da Grand Line, existe a esperança de algum dia encontrarem com Luffy mais uma vez. Chegando esses dois por fim na Grand Line, ficando mais do que claro que ainda possuem um longo caminho para conseguirem se tornarem oficiais na marinha, e um que não será fácil, tendo que terem a determinação necessária, bem como uma mentalidade forte o suficiente, além da relação que Colby possui com Luffy, um dos piratas mais valiosos dentre os procurados, algo que em algum momento poderá ser um problema por garoto lidar quando e se chegar, com vice-almirante Garp os colocando à prova para ver se possuem o que é necessário para atingir o cargo que almejam, pedindo tanto para Colby quanto para Helmeppo que guardem o sentimento que possuem com Luffy, mas também com o próprio Capitão Morgan, que tudo leva a crer que entrou nessa lista dos procurados. A julgar pelos lugares que já passamos até agora, é normal termos uma ideia de como um lugar chamado Little Garden poderia ser. Contudo, o aviso de Miss Alçana e todos eles é o suficiente para acreditar que nem tudo é o que parece. Para os seus residentes, um pequeno jardim, mas para os forasteiros e viajantes, posso dizer que com certeza não. Isso é, ao menos que você seja Luffy. A Grand Line é composta por ilhas isoladas, e graças ao seu clima maluco, algumas são compostas por civilizações e cidades altamente desenvolvidas, enquanto outras são capazes de se manter exatamente como eram desde os primórdios, com o novo inimigo, Mr. Tree, nos sendo apresentados em algum lugar próximo dali. Contudo, dinossauros não são os únicos residentes em Little Garden. Dory e Brog também vivem ali, dois gigantes que travam uma batalha um contra o outro há mais de 100 anos. Tanto tempo que nem mais sabem o motivo que levou esse duelo entre eles. Nada violentos, muito menos canibais. Bastante amigáveis e parte de um grupo de piratas, ambos procurados há anos, valendo 100 milhões cada, uma recompensa que Mr. Tree, junto com sua parceira Mr. Five e Miss Valentine, não deixarão passar. O duelo colossal entre esses dois gigantes mais uma vez termina em um empate, com ambos seguindo uma norma ética em combate, lutando em condições iguais e de forma nenhuma esperando que qualquer tipo de truque sujo irá mudar isso, até que muda. Dory, assim como Brog, foi presenteado com algo pela tripulação do Chapéu de Palha, não esperando de forma nenhuma que uma explosão o atingiria, não podendo para ele ter sido nenhum outro que Luffy e a sua tripulação, não fazendo a menor ideia da presença de Mr. Tree ali naquela ilha, bem como suas intenções, deixando Luffy furioso e determinado a encontrar o responsável pela explosão. Mas mesmo assim, o duelo entre esses dois gigantes precisa continuar, contudo essa será a primeira vez que não estão em pé de igualdade, ciente que não foi nenhum de seus novos amigos, e decidido que não revelará nada a Brog sobre o que acabou de acontecer e a sua situação, sendo a partir desse ponto uma questão de orgulho. Mas mais que isso, algo que se tornou parte da rotina deles, é tudo o que conhecem pelos últimos 100 anos de suas vidas. Surpreendendo Brog quando percebeu que seu oponente estava pior do que ele, e mais ainda quando finalmente conseguiu desferir um golpe que por fim lhe garantiu a vitória. Enquanto isso, Nami está determinada a reagrupar e pensar em uma outra alternativa, não podendo ficarem por um ano em Little Garden para o log post registrar o magnetismo da ilha. Mas tanto ela quanto os Zoro são pegos em uma armadilha do verdadeiro inimigo, Mr. Five, Miss Wednesday e claro, o temível Mr. Tree e Miss Golden Week. Enquanto Luffy está preso debaixo de uma rocha gigante colocada pelo próprio Dory, evitando que o impedisse de lutar mais uma vez com Brog. Não podendo dessa forma, Luffy realmente fazer nada para defender o seu grupo e ajudar Brog a lidar com a Baraki Works, que estão atrás de todos eles ali, sendo ele e o Sop vítimas de Mr. Five e Miss Wednesday. Enquanto o gigante, Vivi, Nami e Zoro ficam por conta do Mr. Tree, que assim como seus colegas também possui poderes da fruta do diabo, tem a habilidade de transformar o seu corpo em cera, aprisionando o gigante e construindo toda uma estrutura com o objetivo de transformá-los em peças de arte, bonecos de cera, se dizendo ser um artista assim como sua parceira, mas ainda não sendo revelado quais os seus poderes. Nesse momento, a situação não realmente parece muito boa para nenhum deles, tendo que o Sop e o próprio Luffy terem que ser os heróis que irão revirar o jogo de uma vez, que graças a Karoo se tornou algo possível, cavando a terra com seu bico, entendendo até mesmo a ave que será ele quem salvará todos junto com o Sop. Ter esses dois agora prontos para a batalha é realmente tudo o que precisava acontecer, caso contrário o destino de todos já estaria traçado, com o Zoro determinado até mesmo cortar o seu pé, o que na minha cabeça não faz muito sentido.
O Zop tem ciência que ele não realmente pode fazer muita coisa a não ser cuidar da retaguarda de Luffy com as armas que tem, escondido na floresta. Contudo, dessa vez, Mr. Five e Miss Wednesday não deixarão as coisas mais fáceis para ele. Quanto a Luffy, ele realmente tem a capacidade, força e habilidade para mudar todo esse cenário, e tendo que correr. Porque quanto mais demora, seus amigos estão cada vez mais perto de se tornarem bonecos de cera de fato. Não esperando de forma nenhuma que Miss Golden Week iria entrar em cena mostrando seu real poder, conseguindo controlar Luffy com a sua paleta de cores, cada uma significando algo, frustrando toda e qualquer tentativa de salvamento. E eu nem acredito que estou dizendo isso, mas esse ciclo é quebrado graças ao Usopp. Contudo, Mr. Tree tem ainda uma habilidade suprema que usou para capturar um pirata procurado pela marinha ainda mais perigoso que Luffy. Uma armadura de cera, que combinado com as cores de Miss Golden Week se torna tanto uma arma quanto uma defesa extremamente poderosa e eficaz. Sobrando mais uma vez para Usopp e Karo garantirem que o necessário fosse feito. Como o poder do Mr. Tree é baseado em cera de vela endurecida causando todo esse problema, o fogo e o calor irão resolver, derretendo ela, libertando seus amigos e o gigante. Usando uma corda embebida em óleo, garantindo que ela chegue onde precisa, derretendo até mesmo a mais poderosa arma suprema do Mr. Tree. Restando para ele nada mais que um truque de duplicação no meio da floresta que Luffy não teve o menor problema de resolver. Enquanto tudo isso, o Sanji esteve esse tempo todo no barco esperando que todos voltassem. Até que uma casa de cera chamou sua atenção, encontrando um telefone em caracol e uma linha direta com Mr. Zero, o chefe da Baroque Works. Um dos 7 corsários da Grand Line, uma oportunidade que jamais imaginaria que aconteceria. Tendo aqui a certeza que Luffy vive e os outros estão com problemas, mas confiante que conseguirão sair da situação. Aproveitando para fingir ser o Mr. Tree, dizendo que a princesa de Alabasta, assim como os Chapéus de Palha, foram derrotados, e que ele junto com Miss Golden Week deverão ir imediatamente para Alabasta, com os Lanks aparecendo como Eternal Pose da cidade. Exatamente o que precisavam para não terem que esperar todo um ano para o Log Pose registrar o magnetismo da ilha. Com tudo acontecendo exatamente como deveria para um final feliz, e poderem agora seguir em direção a Alabasta. Little Garden com certeza foi uma aventura que não esperava de forma nenhuma, mas ao mesmo tempo foi tudo o que precisava para que principalmente Vivi tivesse mais confiança em seus companheiros pro que virão enfrentar desse ponto em diante, sempre dispostos a proteger uns aos outros, não importa o que estará em risco. Encerrando qualquer história que foi explorada em Little Garden, dando lugar a novas aventuras e a introdução daquele que poderá ser a mais nova ameaça de Luffy. Contudo, claro que a viagem do Chapéu de Palha não iria ser tão fácil como simplesmente seguir o Eternal Pose, porque dessa vez Nami está doente. E não parece que uma gripe que irá passar em questão de alguns dias, mas ao mesmo tempo a situação em Alabasta piorou e muito. Tendo saído uma notícia no jornal que Nami mesmo decidiu esconder de Vivi, já que não podem fazer nada de imediato. Sendo a princesa assim a única salvação de seu povo, mas como pode ter o melhor interesse daqueles que reina se simplesmente ignorar a situação de Nami em ordem para chegar onde precisa? Me surpreendendo aqui mais do que tudo a preocupação de Sanji não apenas com Nami, mas também com Vivi, garantindo que enquanto for o cozinheiro de toda a tripulação, comerão dietas e refeições balanceadas em questão de vitaminas e nutrientes necessários para as aventuras que ainda encontrarão. Não sendo uma figura estranha andando sobre a água exatamente algo que tinham em mente nessa situação, muito menos que essa seria uma emboscada, mas de forma nenhuma um perigo para Luffy e sua tripulação. Seu nome é Wapol, e alguém que Luffy não teve muitos problemas para derrotar. Estava atrás de um Log Pose, um Eternal Pose, para um lugar chamado Reino de Tron. Sendo essa a primeira vez que ouvimos falar sobre ela, podendo ser onde encontrarão o médico que tanto precisam. O Capitão Smoker junto com a sua superintendente Tagiri estão de volta, e assim como vimos, a Nilog Town continua atrás de Luffy e a sua tripulação, seguindo em direção a Alabasta assim como todos os outros, com uma nova ilha sendo revelada assim como Vivi falou. Cada ilha na Grand Line contém um clima de uma estação do ano específica, e por isso o tempo é maluco, já que quanto mais perto de uma ilha, mais o tempo permanece estável. Com a recepção agora não sendo tão amigável. E o motivo para tamanha inimizade, principalmente se tratando de piratas, é porque o seu reino, que um dia se chamou Reino de Drum, foi recentemente atacado por um grupo de 5 piratas liderado pelo Barba Negra. Algo que para muitos ali foi positivo, já que seu rei tirano chamado Wapol, o mesmo que tentou atacar o Going Merry alguns episódios atrás, fugiu com toda a sua tripulação. E desde então está procurando o caminho para voltar para sua casa. Toda essa história, na verdade, foi revelada graças a Vivi, como princesa de Alabasta e experiente com questões políticas, lidando com toda a situação de uma forma não violenta, conseguindo a confiança deles e principalmente Dalton. Algo que, segundo ela, Luffy precisa aprender, sendo ele nesse exato momento um péssimo capitão. Resolvido esse problema, outro logo surge para complicar a vida de todos eles. Só existe um médico em toda a ilha, uma bruxa que mora no topo de uma montanha e de tempos em tempos visita a cidade e cuida dos doentes e feridos. Contudo, Nami não pode esperar, com Luffy e Sanji garantindo que chegarão até o seu castelo e salvarão a garota.
Ocorre a reviravolta aqui, sendo que a bruxa não está no seu castelo como era esperado, e Sanji e Luffy seguem pra lá, com Nami em suas costas correndo agora mais risco de vida do que nunca e podendo não encontrarem ninguém. Ela se encontra agora numa vila vizinha de Dalton, indo com Vivi e o Sop na esperança de encontrarem Luffy e Sanji no meio do caminho. Ou então a famosa Doutorina, que apesar dos seus métodos não convencionais e altos valores cobrados, parece ser competente e saber o que faz. Sendo tudo até agora nada mais que uma sequência de desencontros, isso é, com exceção de Zoro, que durante o seu treinamento foi arrastado pela correnteza gelada para um lugar que não fazia ideia. E tudo não podendo ficar mais confuso, mais ficando, com a chegada de Wapol de volta, o seu reino aterrorizando todos os seus moradores. Disposto também a se vingar de Luffy e a sua tripulação pelo que fizeram na primeira vez que se encontraram. Sendo Wapol mais uma vez o tirano e o rei injusto que já foi um dia, de forma nenhuma tentando reparar o fato de fugir quando o seu reino mais precisou de uma liderança, que como descobrimos, ele mesmo destruiu. Um dia o reino de Drum já foi considerado um lugar referência no que se refere à medicina e seus profissionais. Um lugar que piratas da Grand Line procuravam caso estivessem feridos ou doentes, algo que por acaso, por conta do clima dos mares, acontecia e muito. Mas Wapol decidiu que todo esse conhecimento seria restrito apenas para ele, e se alguém mais quisesse compartilhar, deveria implorar pela sua vida, bem como obedecê-lo cegamente. Uma coisa que Dalton não vai mais permitir, sendo parte de sua guarda por anos não fazendo nada para impedi-lo, mesmo sabendo que era errado. Já o Chapéu de Palha ainda continuou sua jornada para subirem a montanha. Luffy e Sanji atacados por coelhos carnívoros e assassinos e eventualmente causando uma instabilidade na neve, criando uma avalanche, levando e varrendo todos em sua frente, com exceção de Luffy e Nami, prestes a encarar agora a revanche que o Wapol esteve esse tempo todo esperando. Algo que não faz realmente muito sentido e nem muito tempo foi investido aqui, com o Sanji desacordado e Luffy não podendo lutar por causa de Nami, não querendo piorar mais ainda sua condição, precisando contar e se apoiar nos mesmos coelhos carnívoros que lutaram mais cedo, e Luffy ajudou logo assim que a avalanche passou, conseguindo por fim iniciar a escalada para chegar ao castelo. E aqui comecei a enxergar Luffy por uma luz que ainda não tinha visto. E que apesar de ser essa figura brincalhona que está disposto a tudo pelos seus amigos, essa foi a primeira vez que realmente vi isso acontecer, em que mesmo tendo tudo contra ele, Luffy conseguiu, não se importando de forma nenhuma com ele ou a dor que está submetido. Não tendo nada a ganhar, a perder, muito menos o inimigo que precisa derrotar, apenas garantindo a segurança de seus companheiros, chegando ao topo e perdendo a consciência, salvo por uma figura familiar. Enquanto Vivi, o Sop e Zoro estão mais uma vez juntos, derrotando de novo as forças de Wapol. Se você conhece qualquer coisa relacionada a One Piece, em algum momento já viu esse personagem. Eu, no caso, pouco sabia sobre ele. Seu nome é Chopper e ele é uma rena que comeu a fruta da forma humana. Em outras palavras, uma rena que se tornou humana, mas não propriamente dita, e por muitos considerado como um monstro. Chopper é quem está tratando Nami com a tutoria de Kureha, com Luffy rapidamente querendo que ela se junte a eles, mas não tendo o menor interesse. E a mesma pergunta Nami fazendo a Chopper, podendo assim dar continuidade ao seu tratamento enquanto continua a viagem para Alabasta, sendo tudo ocasionado por uma mordida de mosquito, em que Nami poderia sim muito bem ter morrido se não fosse tratada corretamente. Contudo, Chopper possui, assim como todos, as suas próprias questões e feridas no coração, desde abandonado por seus pais, rejeitado pela sua raça, até considerado um monstro pelos humanos, tentando desde então encontrar o seu lugar nesse mundo. Sendo a pergunta aqui, seu chapéu de palha tem o que é preciso para ajudar a curá-lo. Hiluluk, o médico charlatão do reino de Drum, foi realmente o único com quem Chopper se abriu e o tratou como filho, um médico que não realmente possuía nenhum embasamento para os seus pacientes, os usando como cobaias ficando piores do que estavam. Entretanto, foi o único que não o julgou. Um dos poucos médicos que sobrou na ilha junto com Kureha, e o responsável pela rena se interessar em cuidar de doentes agora. Ambos procurados pelo rei Wapol, dizendo que seus médicos estão todos doentes, tendo a intenção que Kureha e Hiluluk iriam aparecer, pedindo para que não importasse o que acontecesse. Chopper não deveria guardar rancor da humanidade, acreditando realmente que todos estavam doentes, como foi dito, determinados a salvá-los usando a medicina e a ciência. Mas por fim, chegando o dia do adeus, assim que o tratamento de Chopper terminou. Não realmente tendo mais nada para fazer ali com o médico, com ele esse tempo todo incentivando a sair e viver aventuras, em específico no mar, já que ele tem os seus dias contados. Perder o médico é algo que Chopper não está disposto, decidindo sair em uma jornada encarando seus medos e suas próprias batalhas para encontrar o tão cobiçado cogumelo que cura todas as doenças, ou assim pensou. Apesar de não ser um pirata, Hiluluk tem uma bandeira que desenhou e diz ela ser o símbolo de cura de todas as doenças, tendo na descrição de um livro que verificou sobre o cogumelo a mesma, acreditando que uma coisa fazia referência a outra, mas não é o caso. O cogumelo que pegou para Hiluluk é extremamente venenoso, não existindo cura para todas as doenças, sendo esse o motivo e a razão de existirem médicos, mas ainda dedicando sua vida a encontrá-la, usando seus últimos momentos para chegar ao castelo e curar todos os doentes, não achando nunca que tudo passava de uma armadilha, morrendo por fim o único homem que realmente tentou salvar o reino de Drum.
passando a Chopper a sua vontade de curar todas as doenças e todos aqueles que precisarem. Mas pelo momento terão que enfrentar o Wapol mais uma vez. Enxergando e questionando assim que chegou, a bandeira de Hiluluk que foi erguida em homenagem a ele depois que o Wapol fugiu com todos da corte pra longe. Um símbolo que, apesar de não estar mais ali, seu espírito e vontade permanecem vivas naqueles que continuam seu legado. E Luffy entrando imediatamente no único modo que conhece, não sendo essa a primeira muito menos a segunda vez que se encontram. Mas pela primeira, o Wapol está determinado a mostrar sua verdadeira força, tendo também o poder da fruta da mastigação, conseguindo absorver em seu corpo tudo que come, inclusive seus próprios homens, fundindo os dois em um único guerreiro, não podendo Sanji e Luffy de forma nenhuma se deixarem levar pela aparência deles, os considerando fracos. Se fosse esse o caso, a população já teria dado conta deles. O Wapol, numa tentativa de destruir a bandeira de Hiluluk, desperta a raiva e a ira de Chopper, mas ao mesmo tempo o desejo do médico lhes mostrar compaixão, com o mesmo não podendo ser dito de Luffy, não permitindo que zombem de forma nenhuma da bandeira que foi erguida naquele lugar, claramente significando muito para Chopper. Luffy se juntando a ele na batalha, o chamando de companheiro, algo que ninguém nunca lhe falou desde Hiluluk, com Chopper cuidando dos homens de Wapol enquanto Luffy fica com o próprio, com nada realmente acontecendo, isso é pelo menos pelos próximos 3 minutos. Sendo o tempo exato que Chopper precisa para derrotar seu oponente, demonstrando as suas mais diversas transformações enquanto encontra o seu ponto fraco. Algo que já veio com o poder da sua fruta do diabo, mas através da medicina conseguiu aprimorá-la e claramente deu resultado, restando apenas agora o Wapol, que está mais interessado em descobrir o que fizeram com seu castelo. Já Vivi, o Sop e Zoro testemunham algo extremamente interessante, com todos ainda surpresos com a morte de Dalton, até que os 20 médicos particulares de Wapol aparecem dispostos a salvá-lo, que independente de estarem esse tempo todo do lado dele, também foram influenciados e impactados pelos dizeres de Hiluluk, sendo apesar de tudo médicos e dispostos a salvar um grande guerreiro, que quer claramente fazer a diferença, precisando apenas de algo ou alguém para levá-lo até o castelo. Mas ao chegarem lá, a tirania de Wapol já tinha sido controlada, tendo desde o primeiro momento que encontrou com o Chapéu de Palha uma necessidade imensa de provar sua força para ele, aqueles que o seguem a sua ilha que até pouco tempo reinava, apesar de Luffy não ter vivido os tempos que eram aterrorizados por Wapol, privando toda a população de sua equipe de elite de médicos dependendo da doutorina e Hiluluk que estava mais do que determinado a salvar todos no reino. O capitão estava determinado a comprar essa briga com desrespeito à bandeira que estava hasteada, sendo realmente tudo o que precisava para definir o tipo de pessoa que o Wapol era e que precisava ser parado, tendo ele claramente uma percepção distorcida da realidade, com aqueles ao seu redor cedendo às suas vontades pelo simples motivo de quererem continuar ocupando o lugar ao lado de alguém de poder. Algo que Chopper, apesar de tudo, consegue reconhecer. Nessa altura, acho que já ficou mais do que claro que Luffy quer Chopper em sua tripulação, e que o próprio também tem essa vontade de se juntar a eles e viver as mais diversas aventuras no mar. Contudo, algumas questões ainda precisam ser resolvidas, com relação à sua condição como rena humana, mas principalmente a ferida que possui em seu coração, nunca se encaixando ou encontrando seu lugar, considerado um monstro pela sua espécie e pelos próprios humanos. Algo que para Luffy pouco importa, apenas estando maravilhado com seu poder, força e habilidade de transformação sempre que quiser. Até mesmo esquecendo o fato de Chopper ser também um médico que estão em busca. Chegando o momento de se despedir da doutorina, que desde a primeira vez que viu Luffy percebeu o interesse de Chopper, não esperando de forma nenhuma que a doutora teria a reação que teve, sendo essa a única forma que conseguiu reagir frente à sua partida, não gostando dela, mas jamais a impedindo, planejando desde o começo desse episódio aquilo que o Dr. Hiluluk dedicou sua vida inteira, mesmo que seja apenas uma ilusão. Sendo essa a despedida da ilha de Drum e todos que ali ficaram. Mas antes de seguirmos para Alabasta, pela primeira vez chegou ao conhecimento de Dalton que Luffy e sua tripulação eram procurados pela marinha, considerados extremamente perigosos. Mas não apenas isso, uma nova figura para a história apareceu atrás do garoto de borracha antes mesmo que chegassem na ilha. Seu nome é Ace, deixando para trás uma mensagem que não foi passada para Luffy e que o esperará em Alabasta apenas por 10 dias. E que assim que ouvir seu nome, saberá quem ele é. Enquanto isso, Chopper ainda tem que se adaptar com essa sua nova vida e caos que é viajar com o Chapéu de Palha. De forma nenhuma esperando nada disso no momento que decidiu se tornar o novo companheiro deles, sendo atualizado de tudo o que aconteceu até agora, para onde estão indo e fazer o que. Isso é derrotar o Crocodile. Para os residentes de Alabasta, o herói da cidade derrotando piratas mal intencionados, mas sendo ele o verdadeiro perigo, enganando todos, inclusive o próprio rei e pai de Vivi.